A mensagem de hoje tem como título Passos de Fé. Eu gosto muito de perfume. E geralmente existem pessoas que gostam um pouco mais e outros um pouco menos. E nós sabemos que o perfume você tem que passar na quantidade certa. Por quê? Porque se você passar muito, você vai incomodar alguns. E se você passar pouco, talvez ele não vai ter o mesmo efeito. E, logicamente, existem os mais diferenciados tipos de perfumes. Perfumes mais baratos, perfumes mais caros, mais sofisticados, perfumes mais simples. Quanto você estaria disposto a pagar por um perfume? E tem o lado contrário. Obrigado, irmã. Tem o lado contrário daqueles que não gostam de perfume, né? Daqueles que não gostam de perfume. Mas será que você daria de presente para alguém um perfume que talvez você está devendo alguma coisa? Será que alguma pessoa que fez algo para você, ou você gostaria de presentear, você compraria um perfume e você entregaria para essa pessoa? A Bíblia nos traz a história de uma pessoa que usou um perfume para um objetivo muito importante e muito especial. Em Betânia, Jesus ele foi à casa de Simão, o leproso. E nós vamos ver nesta manhã algumas atitudes de Maria diante de Jesus. E nós vamos buscar descobrir aqui alguns passos de fé com a finalidade, com o objetivo de imitar o exemplo nos nossos dias hoje. E eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra a palavra de Deus. Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 6, do verso 6 ao verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 6 ao verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 6 ao versículo 13. Todos acharam? Feche os seus olhos da forma como estamos e vamos falar com Deus. Querido Deus, neste momento nós estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. E queremos Te pedir que o Teu Santo e Amado Espírito esteja presente em nosso meio. Fala ao nosso coração neste momento, Senhor. Tira de nós todos os pensamentos que não estão neste momento na Tua palavra. E nos ajuda, Pai, a nos concentrar no assim diz o Senhor, a entendermos a Tua vontade, a aceitá-la e a colocá-la em prática em nossa vida. Que o Teu Santo e Amado Espírito nos conduza nestes momentos. Nós Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 26, verso 6 ao verso 13, lemos assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez
para a memória sua. Nós podemos ver aqui uma expressão de amor. O episódio ele ocorreu na casa de Simão. Simão, ele era o fariseu a quem Jesus havia curado da terrível enfermidade da lepra. Simão, ele se considerava um discípulo de Jesus, pois havia se unido abertamente aos seguidores de Cristo, mas não estava totalmente convencido de Jesus e dos seus ensinos. Ele estava ao lado de Jesus, mas não estava convencido de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E na casa estavam Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado, Marta, sua irmã, que estava servindo, e Maria Madalena, a quem Simão induzira ao pecado e a quem Jesus havia livrado da possessão demoníaca. Maria, a irmã de Marta e Lázaro, também estava, e foi ela quem derramou o perfume de alabastro de nardo puro sobre o corpo de Jesus. Essa recepção com um banho de perfume era um costume da época. E isso era uma evidência de boas-vindas, de uma forma de agradecimento e também uma forma muito respeitosa que se tinha na época. Maria, ela era a mesma que aprendera a se sentar aos pés de Jesus, ao receber suas instruções e a desenvolver sua fé ao ouvir a palavra de Deus. O perfume tinha um valor estimado, de acordo com a palavra de Deus, de 300 denários. Para você ter mais ou menos uma ideia do preço do perfume, o salário de um dia do trabalhador comum era de um denário. Um denário. Portanto, os 300 denários equivaliam ao salário de um ano de um trabalhador da época. E esse valor era o suficiente para alimentar muitas pessoas. Ou seja, não era um perfume barato, era um perfume muito caro, muito caro. Quando nós lemos os evangelhos de Mateus e Marcos, nós podemos ver ali os evangelhos dizendo que Maria, ela ungiu a cabeça de Jesus. Mas quando nós lemos o evangelho de Lucas e João, nós vemos ali os evangelhos de Lucas e João dizendo que ela ungiu os pés de Jesus. E a pergunta é, e agora? Ungiu os pés ou ungiu a cabeça? E à primeira vista pode até parecer uma contradição. Porém, não há razão para duvidar. Por quê? Porque a forma como a pessoa se assentava na época era de uma forma reclinada. Portanto, ela pode ter ungido tanto a cabeça quanto aos pés, cumprindo a profecia do Salmo 133, no verso 2. Não foi apenas um ato de cortesia por parte de Maria, mas também foi um ato piedoso, visto que o custo do perfume indicava que ele foi comprado com muito sacrifício. E foi também um ato incomum. O perfume caro, ele foi derramado não apenas na cabeça, conforme o costume, mas também nos pés, que ela secou com os seus cabelos. E uma mulher respeitável da época, ela não soltava o seu cabelo em público. A atitude de Maria foi a atitude de uma serva, Um ato de cortesia, um ato de respeito, um ato de sacrifício e de humildade, que somente é possível como expressão do verdadeiro amor. Quando os discípulos viram isso, eles ficaram indignados.
Eles não acreditaram no que eles estavam vendo. Como que pode derramar algo tão precioso aos pés de Jesus? Esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para um outro propósito, para uma outra finalidade, para um outro objetivo. Eles ficaram indignados e exclamaram que aquilo era um desperdício. E essa indignação dos discípulos evidenciou alguns aspectos. Primeiro, falta de respeito para com Maria, ao interpretar como desperdício o seu ato de amor e de cortesia. Os discípulos, eles fizeram algo que muitas vezes nós estamos habituados e estamos acostumados, mas não deveríamos fazer, onde nós julgamos as pessoas, julgamos as atitudes das pessoas, julgamos muitas vezes o coração, julgamos muitas vezes o que as pessoas estão fazendo para Deus. Mas a segunda evidência da atitude dos discípulos mostra falta de respeito para com o Mestre. Falta de respeito para com Jesus. Eles não deveriam ter falado em desperdício, ao verem que Jesus admitia e aceitava esse ato como símbolo de amor da parte de uma pessoa amiga. Maria, ela estava demonstrando o seu afeto, o seu amor por Jesus. Ela estava mostrando através das suas ações que ela amava Jesus e que Jesus era o que havia de mais importante em sua vida. Mas nós podemos ver também uma falta de respeito para com a verdade. Porque eles não estavam interessados nos pobres. Eles estavam interessados em si mesmos. Você sabe que Judas Iscariotes, aquele que era o líder das críticas ali no momento, era o tesoureiro do grupo dos discípulos. E ele não estava interessado em ajudar os pobres, ele estava interessado no dinheiro para si, não para os pobres. Os maus, eles sempre encontram boas desculpas para os seus pensamentos. Os discípulos estavam preocupados não com o ato de amor, mas estavam preocupados no valor daquele perfume. Na meditação Cristo Triunfante, na página 251, nós temos uma citação que diz assim: seu coração estava repleto de amor puro e santo. O sentimento de seu coração era: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Aquele bálsamo precioso, como for avaliado pelos discípulos, nada mais era que uma fraca expressão de seu amor por seu mestre. Mas Cristo soube valorizar a dádiva como uma expressão de amor, e o coração de Maria se encheu de perfeita paz e felicidade. Veja, o coração de Maria estava repleto de amor puro e santo. O sentimento dela: o que eu posso fazer para o meu Senhor? Mas nós temos uma outra atitude relacionada àquilo que Maria demonstrou, aquilo que Maria fez por Jesus, que é uma expressão de entrega. Quando nós lemos o verso 10, Jesus, ele pergunta para os discípulos: por que vocês estão incomodando esta mulher? É como se Jesus estivesse olhando para os discípulos e dizendo assim: olha, vocês não estão vendo o que está no coração dela. O desejo dela de me amar, o desejo dela de me aceitar, de fazer tudo para entregar a sua vida a mim. Por que vocês estão incomodando ela? Ela está abrindo o coração para eu fazer parte da sua vida. Jesus, ele defendeu a mulher e reprovou os discípulos, pois ele percebeu no ato
de Maria, não apenas fé, mas também a entrega total e confiante da vida. Porque uma coisa é você dizer assim, olha, eu tenho fé em Deus. Outra coisa é você viver para Deus, é você se entregar completamente a Deus. A fé, ela não está ligada apenas à parte teórica daquilo que nós conhecemos ser a fé. A fé, ela é muito mais do que isso, ela é o relacionamento pessoal que nós temos com Deus, a ponto de nos jogarmos nos braços de Deus, confiando que Ele estará cuidando de cada um de nós. E o verso 10 diz que ela praticou boa ação para com Jesus. Ela realizou uma obra ímpar, porque Jesus disse o quê? Que os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre vocês terão. O que Maria fez foi priorizar Jesus. Assim como anteriormente ela havia escolhido estar aos pés de Jesus. Ela escolheu colocar Jesus como prioridade da sua vida. E ela demonstra isso através das suas ações. Nada tinha maior valor para uma mulher judia do que levar perfume e derramá-lo para ungir a cabeça de alguém, como a maior expressão de respeito e também de gratidão. Queridos, há certas coisas que podem ser feitas a qualquer momento. Coisas que nós podemos fazer independentemente do dia, do horário. São coisas que nós podemos fazer. Porém, existem coisas que só podem ser feitas de uma vez, naquele momento, naquela hora, naquela oportunidade, e não aproveitar a ocasião para realizá-las. Pode ser perder a oportunidade para sempre. Maria, ela voltou a escolher a parte que ninguém lhe podia tirar. No livro História da Redenção, na página 208, lemos assim: Maria amava seu Senhor. Havia-lhe perdoado os pecados, que eram muitos, e ressuscitara dos mortos o seu irmão muito amado. E ela entendia que nada era demasiado caro para conferir a Jesus. Quanto mais precioso fosse o unguento, melhor poderia ela exprimir a gratidão para com o seu Salvador, dedicando-o a Ele. Olha o pensamento de Maria. Nada poderia pagar o preço daquilo que Jesus havia feito em sua vida. Nada. E quanto talvez maior fosse o preço, maior expressaria o quê? O seu amor para com Jesus. Mas nós temos também no ato de Maria uma expressão de compromisso. Jesus disse que o ato dela, o que ela havia feito, ela o fez para o seu sepultamento. Verso 12. Nem mesmo os mais achegados de Jesus, os discípulos que estavam com Jesus ali em todos os momentos, eles compreendiam o que iria ocorrer na semana seguinte. Eles não tinham ideia do que iria acontecer com Jesus, eles não tinham ideia que Jesus seria insultado, açoitado, que Jesus seria crucificado, que ele seria morto. E Maria parecia vislumbrar, ainda que debilmente, o que reservava o futuro. Antes do sofrimento de Cristo, antes de tudo aquilo que Jesus enfrentou, ela se lança aos pés de Cristo com o perfume. O Espírito de Deus impressionou Maria para usar o perfume naquele momento.
como uma forma de expressar o seu amor por Jesus. Querida igreja, queridos irmãos e irmãs, o amor não deve ser expresso somente pelas palavras, mas também com as ações. Se nós amamos verdadeiramente a Cristo, nós devemos demonstrar com nossas ações aquilo que está expresso em nosso coração. Nós precisamos testemunhar através da nossa vida o nosso amor por Jesus. Nós não podemos ficar preocupados às vezes com aquilo que as pessoas vão pensar de nós, por sermos cristãos, por amarmos a Deus. É muito comum às vezes ficarmos preocupados com a opinião dos outros. É muito comum, às vezes, nós ficarmos pensando, olha, o que fulano, o que Beltrano vai falar, porque eu sou um cristão, porque eu sou fiel a Deus, porque eu obedeço a palavra de Deus. Nós precisamos não estar preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar de nós, mas precisamos estar preocupados a respeito do que Deus pensa de nós. Os nossos atos, as nossas atitudes, na verdade, é um reflexo daquilo que está dentro do nosso coração, é um reflexo da nossa vida. Se nós amamos a Deus, nós vamos, de alguma forma ou outra, mostrar para o mundo todo que nós amamos Jesus. O verso 13, Jesus disse: onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Em todo lugar onde o evangelho for pregado, sua história será lembrada. Isso nos indica claramente que Jesus ele tinha a missão de alcançar o mundo com a mensagem do evangelho. A fragrância de uma boa ação nunca perde a força. No final da vida, Jesus ele teve que enfrentar muita amargura, traição, intrigas e grande tragédia. E o ato de Maria foi como um oásis de luz num mundo escuro. A lembrança desse ato é um convite para cada um de nós hoje, para imitarmos o exemplo de Maria, o exemplo de alguém que soube seguir os passos de Jesus em um caminho de esperança. Alguém que priorizou Jesus, alguém que se entregou completamente a Cristo. E na meditação, Cristo Triunfante, na página 251, nós temos uma outra citação muito importante. O unguento de Maria foi a dádiva do amor, e isso lhe deu valor aos olhos de Cristo. Jesus não receberia nenhuma outra unção, pois se aproximava o sábado, e eles guardavam o sábado segundo o mandamento. O desejo que Maria tivera de realizar aquele serviço por seu Senhor foi de mais valor para Cristo do que todo o nardo e precioso unguento do mundo, porque expressava seu apreço pelo Redentor do mundo. Era o amor de Cristo que a constrangia. Maria, pelo poder do Espírito Santo, viu em Jesus aquele que viera buscar e salvar as pessoas prestes a perecer. Cada um dos discípulos deveria ter sido inspirado com uma devoção semelhante. Querida igreja, Maria aprendeu aos pés de Cristo Jesus. Enfrentou dificuldades, mas encontrou o caminho da esperança. A sua vida foi uma expressão de amor, de entrega e de compromisso. Ela sentiu e aceitou o amor,
a entrega e o compromisso de Jesus para com ela. Ela observou as pegadas de Jesus, o caminho de Jesus, e decidiu dar esses passos de fé, amando, entregando-se e comprometendo-se com Jesus. Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida. A nossa vida precisa estar fundamentada em Cristo. Às vezes nós olhamos para tudo que está ao nosso redor e tiramos a visão daquilo que é mais. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Às vezes nós ficamos desanimados, ficamos abatidos, preocupados, angustiados por muitas situações corriqueiras da nossa vida. E às vezes chegamos ao ponto onde a nossa fé parece que está terminando, parece que ela está se acabando. Nós devemos olhar para Cristo, devemos fixar os nossos olhos em Jesus e entender que Jesus é o nosso modelo, entender que Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador e que a nossa vida, ela precisa estar centrada em Cristo. As nossas prioridades precisam estar em Jesus, porque enquanto a nossa prioridade não for Cristo, nós vamos estar envolvidos cada dia mais com coisas longe de Jesus. Quando nós olhamos para Cristo, nós precisamos ter a mesma atitude, a mesma dedicação de Maria, ao receber Jesus em nossa vida. Será que nós temos recebido Jesus todos os dias na nossa vida, na nossa casa, com a nossa família? Será que Jesus tem sido prioridade para nós? Será que nessa manhã você gostaria de seguir o mesmo exemplo de Maria? Será que hoje você está disposta a amar Jesus, a entregar a sua vida e a se comprometer de uma forma definitiva com Jesus? É somente assim que nós estaremos dando passos de fé. Não adianta você pensar assim: eu estou com a fé fraca. E pensar que isso é culpa dos irmãos, do pastor, dos líderes. Pensar que talvez as pessoas, elas não te trataram da forma como você deveria ser tratado. Os passos de Jesus envolve você se lançar aos pés de Cristo e colocá-lo o seu Senhor, o seu Salvador, como a sua prioridade. Porque um dia nós chegaremos ao final do caminho e nós viveremos com Jesus por toda a eternidade. Hoje, os passos de fé que nós precisamos dar ao lado de Jesus, amando Jesus, se comprometendo com Cristo, se entregando a Jesus todos os dias, serão alguns passos que nos conduzirão à eternidade ao lado de Cristo Jesus para todo sempre. Será que nessa manhã nós estamos dispostos a dar esses passos de fé? Será que nessa manhã nós estamos desejosos de ir até a presença de Jesus, de abraçá-lo, de poder priorizá-lo, de poder amá-lo, de poder se comprometer com Ele, de poder se entregar a Ele? Enquanto nós não aprendermos a amar Jesus, a nossa fé, ela vai oscilar. Mas a partir do momento que nós aprendermos
amar Jesus, nós vamos, mesmo ao longo da caminhada, se a fé oscilar, nós nos sentiremos seguros, porque temos o que é mais importante na nossa vida: o nosso supremo pastor, Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, olhe sempre para Jesus. Não abandone Cristo por nada em sua vida. Olhe para o sacrifício de Cristo. Olhe para o amor que Jesus tem para com você. Se entregue a Ele. Se existem coisas que precisam ser corrigidas, coisas que precisam ser consertadas, lance tudo isso nas mãos de Jesus. Abra o coração para Cristo, porque o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele vai voltar. E quando Jesus aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória, nós iremos exultar de alegria. Nós iremos olhar para Cristo, poderemos ver Jesus face a face. E esse será o momento que ficará gravado por toda a eternidade. O primeiro momento que nós iremos poder contemplar Jesus face a face. Vamos poder abraçar Jesus. E vamos poder dizer para Jesus: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. Olhe para Cristo. Caminhe. Dê os passos de fé em direção a Jesus. Porque muito breve Ele virá para nos buscar. Que Deus nos abençoe. Que esse seja o nosso desejo e a nossa oração. Amém.